Queria trazer uma preocupação que eu estou ouvindo muito das empresas, é que, embora a lista de exceções, que foi grande, né, quase 700 produtos que se livraram ali da tarifa de 50%, temos uma preocupação com pequenas e médias empresas, são mais de 4 mil, segundo o Ministério do Desenvolvimento, que exportam para os Estados Unidos. Muitas exportam 80%, inclusive, da produção. Gostaria de saber que medidas emergenciais o governo pensa em fazer para preservar empregos e que setores poderiam ser mais afetados. Se o senhor puder detalhar, medidas seria por crédito extraordinário, seria ajuda via bancos públicos? Muito bem. Acho que você coloca muito bem. Se nós formos desdobrar aquele número que eu dei, né, agora na resposta anterior, nós temos 12% das nossas exportações para os Estados Unidos. O que preocupa mais imediatamente, porque está descompensado em relação ao resto do mundo, é 1/3 desses 12%. Portanto, 4% das nossas exportações. E desses 4%, mais da metade vai encontrar destino alternativo, se for esse o caso, se for mantida a tarifa de 50%. Por quê? Porque são commodities com preços internacionais definidos pelo mercado global. Não são os Estados Unidos que definem o preço disso ou daquilo. É o caso de duas das commodities mencionadas. A carne, você direciona. O café, você redireciona. A demanda por café do mundo está crescente. Eu nem compreendi a manutenção do café na lista, né, de 50%, porque vai encarecer o café para o consumidor dos Estados Unidos. Então, isso já está sendo sentido lá e vai piorar a situação do consumidor de lá, em virtude do fato de que quem vai pagar a taxa é ele, né? O café brasileiro está com o mesmo preço, né? Quem vai ser taxado é ele. E o Brasil não terá dificuldades em redirecionar essas mercadorias, essas commodities, para outras praças comerciais. Não há dificuldade nisso. Mas, como você bem disse, há determinados setores, esses sim inspiram grande cuidado. Então, é um impacto que nós poderíamos considerar microeconômico, né? Porque ele não afeta a macroeconomia do país, né? Dificilmente você vai afetar o nível de emprego ou você vai global da economia. Mas nós não queremos prejudicar ninguém em virtude dessa injustiça, que, eu repito, está sendo fomentada por setores internos ao Brasil e que não estão compreendendo que entre Brasil e Estados Unidos nós temos que defender os interesses nacionais. É uma questão de proteção dos interesses nacionais. Nós não devíamos nos dividir em torno disso. Nós devíamos estar unidos em torno dessa mesma agenda, que é comum ao governo, à oposição, ao agro, à indústria, a qualquer setor, a trabalhadores e empresários. Por que nós vamos dividir empresários e trabalhadores? Por que nós vamos dividir oposição e situação, se nós temos um interesse comum de preservar as nossas conquistas econômicas? Nós estamos com o Brasil crescendo depois de muito tempo. Nós estamos com o Brasil no menor taxa de desemprego da série histórica. Nós estamos com a inflação caindo, daqui a pouco os juros acompanham. Então nós estamos num horizonte, no futuro próximo, alvissareiro de esperança, de que nós vamos continuar crescendo e gerando oportunidades. Por que nos dividir nesse momento, quando o interesse nacional está em jogo? Então eu quero crer que, assim que se dissipar essa sensação interna de que tem gente trabalhando contra o Brasil dentro do Brasil, vai ficar mais fácil negociar. Enquanto isso, nós já levamos para o presidente o que eu chamei de plano de contingência, com inúmeras medidas que o presidente vai poder pinçar do plano e anunciar quando lhe convier. Elas já estão desenhadas, né? Já estão devidamente desenhadas e orçadas, né? Qual é o valor? Tem impacto primário, que é uma coisa pequena, que pode acontecer. Qual é o impacto, dentro ministro? Das regras fiscais, a questão das linhas de crédito para atender esses setores. Amanhã nós vamos ter um encontro com as centrais sindicais, porque na semana passada nós dedicamos ao encontro com os setores econômicos, com o empresariado. Agora nós vamos atender os sindicatos trabalhistas, né? Vamos ouvi-los para saber quais são as suas expectativas, seus anseios, seus temores, para que nós possamos fazer o melhor desenho de política pública possível. Nós temos recebido várias sugestões que estão sendo encaminhadas.
A nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já está debruçada sobre algumas das propostas. O governador Eumano, por exemplo, pegou o avião, veio para Brasília discutir comigo uma pauta para o Ceará. Porque o Ceará, metade das exportações do Ceará tem como destino os Estados Unidos. Então, nós estamos analisando os setores mais fragilizados do ponto de vista de defesa dos seus interesses. Por exemplo, o caso do pescado. O governador pediu uma medida provisória que permita a ele adquirir os bens que deixarão de ser exportados para incluir na alimentação de uma série de programas. Escolas, várias instituições públicas do Estado que consomem alimento, a população carcerária se alimenta. Você pode comprar, né, o Estado tem poder de compras governamentais para adquirir esses bens e atender aquilo que é política pública estabelecida. Mas, obviamente, que não existe uma lei que permita a aquisição por emergência, a não ser que a emergência seja do Estado e não da empresa. E o caso agora é de uma emergência que afeta a empresa. Então, nós estamos trabalhando os textos para levar à Casa Civil, mas eu estou dando um exemplo de um governador que já veio a Brasília com a disposição de cooperar com a União. Ministro, então, queria só... fica aqui também o convite, né, para que os governadores, do mesmo jeito que nós renegociamos a dívida dos governadores da oposição, né? São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul tiveram suas dívidas renegociadas pelo presidente Lula, sob o patrocínio do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tudo sem levar em consideração se é da oposição, se é da situação, porque isso não interessa. Interessa o bem-estar do povo desses estados. Do mesmo jeito que nós socorremos o Rio Grande do Sul, aquela mega enchente o ano passado, foram quase 100 bilhões de reais do governo federal, exclusivamente, canalizados para o estado do Rio Grande do Sul, que foi um dos que mais cresceu o ano passado, em virtude desse apoio do governo federal, que não faltou ao Rio Grande do Sul, tanto é que os resultados estão aí. A depender só dos governos municipais e do governo estadual, nós estaríamos numa crise permanente. O governo Lula não se furtou a atender tudo o que foi demandado com a devida agilidade para recuperar a economia do Estado. Eu deixo aqui, então, o convite. Os governadores que quiserem firmar parcerias conosco, já podem nos trazer, dentro desse quadro que foi apresentado ao presidente Lula, quais os setores mais sensíveis. Nós podemos fazer parceria, nós temos uma capacidade de financiamento que já é de conhecimento do presidente da República. Quanto mais sintonizados nós trabalharmos, melhor.